Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança, gestão estratégica, mas não só na vida empresarial, também no ambiente familiar e na vida pessoal. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui como sempre para fazer, repetir e reverberar um chamado, lidere, porque para nós liderança não é um cargo, liderança é um papel, liderança é um atributo, um princípio disposto para nós lá em Gênesis, um princípio divino, um chamado. Então, para mim e para você, lidere. Eu quero começar esse episódio muito especial dando boas-vindas a uma pessoa que nós trouxemos aqui depois de muitas tentativas de encaixar as agendas, mas que vai trazer para nós um dos 3 pilares do planejamento estratégico, que é achar dinheiro novo. Vale ouro para sua empresa. Preste bem atenção nesse episódio. Está aqui comigo, sem mais delongas, sem mistérios, Felipe Souza, da Capivara FI, especialista em captação de recursos. Vou apresentar o currículo logo depois, mas quero, antes de tudo, te dar as boas-vindas, Felipe, e agradecer sua presença aqui. Muito Miguel, eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Eu também. Sério, tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Legal. Feliz demais, porque você é uma das pessoas que me mudaram. Legal. Recentemente. A gente se conhece há pouco tempo. E foi muito bom te conhecer. Desde então, você tem acrescentado muito na minha vida. Eu tô muito feliz de você ter me convidado para estar sentado aqui para trocar esse papo contigo. Que bom, cara. Muito obrigado. Também estou muito feliz. É um dia muito especial. O nosso conteúdo aqui eu tenho certeza que vai ser muito útil para as empresas, mas para as pessoas que estarão conosco aqui assistindo ao vivo ou ao longo do período que esse episódio estará no ar. Eu quero apresentar o nosso convidado. Ele é fundador da Capivara FI, depois você vai explicar a Capivara FI, especialista em captação de recursos, especialmente via subvenção econômica, mas também via crédito bancário subsidiado em condições bastante atrativas, mas tem uma expertise muito importante na captação de recursos via editais, como FINEP, FAPES e outras fundações, né, de amparo à pesquisa, à inovação em outros estados. Sim. A nível Brasil, né? Então tem uma atuação muito forte, tem apoiado muitas empresas e tem desmistificado muitas coisas nesse mercado. Então existe dinheiro barato, existe dinheiro de subvenção, quer dizer, não reembolsável, para investimento na sua empresa. Então estamos aqui com ele, Felipe Souza. De novo, muito bem-vindo ao nosso LideriCast. E como sempre fazemos aqui, quero começar com a pergunta da identidade. Tá. Que Platão faria se estivesse aqui. Quem é Felipe Souza? Quem é Felipe Souza? Muito bom, Miguel. Cara, sabe que até 2010 eu era o filho do Robson e da Nora. Uhum. 2 empreendedores, tinha uma farmácia em Jardim da Penha. Legal. Capixaba da Gema. Sou mineiro. Ah, olha só. De Governador Valadares. Ih, meu vizinho, sou de Caratinga. Barra americano, né? Eu não sabia. Ah, você é mineiro americano, né? Porque quando você chega nos Estados Unidos, né, o oficial da imigração olha o seu passaporte e vê Valadares, ele fala welcome home. Valadares está para os Estados Unidos, assim como Minas está para Guarapari. Perfeito. Então, terra de Virgínia, terra de Eike Batista e de tantos outros. Legal. Mas aqui no Espírito Santo, desde 89. Bacana. E aí, em 2010, eu conheço a Rita. E desde então, eu sou esposo da Rita. Bacana. Pai da Maria Luísa e da Elisa. E devoto de Nossa Senhora de Fátima. Bacana. 2 filhas. 2 filhas. Muito legal. 2 filhas. 2 presentes de Deus, né? Muito Miguel? legal, muito legal. Tô com um a caminho aí. Já olha tem aí. A Lavínia, tá chegando mais um aí no caminho também. Então, meus parabéns, cara, que vem com saúde. Muito legal. E pô, Miguel, assim... eu acho que teve um momento também outro marcante na minha história, que foi o período na Universidade Federal do Espírito Santo, que hoje é tão contestado, né? Sim. As pessoas falam sobre formação, se faz sentido, se não faz. Para minha geração, hoje, eu que tenho surpreendente 51 anos, como você falou. Eu te dava menos de 40. Obrigado. A formação, assim, a vivência dentro do ambiente da Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de administração de empresas, dentro do CCJE, foi
transformador na minha vida, cara. Na minha também. Transformador. E aí, posso falar de professor Lorenzoni, posso falar de professor Gelson, posso falar de finado professor Rafael Carrareto. Sim, sim. Grande expoente do marketing, o cara que... E assim, Miguel, tudo que foi dito e aprendido dos corredores da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de administração, eu utilizo até hoje. Legal, legal. De DRE e balanço a estratégias de marketing, estratégia propriamente dita, liderança. Legal, legal. As amizades que ali foram construídas. E eu acho que a minha geração em especial, ela viveu um momento, Miguel, onde uma pessoa que é ilustre filho de governador Valadares, que é o Eike Batista, não vamos discutir aqui o caráter ético do que ele fez, mas naquele momento ele foi o segundo maior homem, o segundo homem mais rico do mundo. Sim. Do mundo, né? Do mundo. Lembra? Verdade. Do mundo. Ele quase foi o primeiro. Caraca. Aquilo, cara, reverberou, acho que muito forte para toda a minha geração. De dizer assim, cara, é possível. Porque até então, o curso de administração da UFES e a nossa mentalidade era, cara, vamos fazer faculdade e vamos ser empregado de uma grande empresa ou concurso público. Mas eu acho que aquela geração foi impactada pelo que o Eike fez, cara. Legal. E eu acho que ali... E aí dali saíram grandes empresas, grandes empreendedores, grandes lideranças. Eu acho que as pessoas vão acordando pro chamado que você falou. Eu acho maravilhoso quando você começa todo o podcast falando desse chamado, que é um chamado divino da liderança. É tão impressionante que uma história de um empreendedor brasileiro impactou, assim, acho que pelo menos a minha geração, no todo. Você sabe que uma vez eu ouvi o Paulo Vieira falando. Olha aí. Sobre as crenças, né? Ele fala muito disso, da inteligência emocional e tal. Eu gosto de abranger a inteligência de alma, mas ele fala com muita qualidade, e aí ele trouxe uma perspectiva assim, por que no Brasil, desde a colonização, né? Sim. Por que as pessoas aqui pareciam ter uma mentalidade, digamos, menor, no sentido do que posso realizar, né? Perfeito. E por que os imigrantes vinham e faziam empreendimentos mais relevantes do que quem estava aqui, né? E aí ele fala sobre referência, né? O que você está dizendo é referência. Você olhar para alguém que fez e falar, pô, é possível, né? Referência. Então, o imigrante, por pior que fosse a situação financeira dele em dado momento quando ele vinha para cá, ele tinha referência de lá. Muito. Né? Então ele trazia, pô, peraí, alguém fez lá, acho que dá para fazer aqui, né? Perfeito. Então, repertório e referências é um jogo, e aí você falou de universidade, então você inevitavelmente falou direto ou indiretamente de repertório. Perfeito. De aprendizado e tal. Então, a vida é feita de repertório e referências, né? Quando você fala que eu tenho contribuído com a sua vida no pouco tempo que a gente se conhece. Muito obrigado, Miguel. Mas é muito isso, porque a gente encontra com as pessoas na vida, aí a gente pode ir para um lugar do Jung e dizer que todo relacionamento revela um desenho do inconsciente. Então, é como se o que a gente estivesse buscando estivesse nos buscando também, né? Então, os encontros que tem na vida são encontros que, se a gente olhar, cada um deles tem um propósito. Perfeito. Né? Então, essa questão de referência é muito legal. Você fala do Eike Batista como sendo um conterrâneo seu e uma referência para uma geração. Da mesma forma, hoje, né, se a gente for olhar para a minha geração, a gente olha para pessoas, especialmente nesse universo do digital, porque se você for pegar, tem muito clichê, tem muita pecha, tem muita... né, mas tem muita gente que ralou muito para chegar em resultados expressivos e com entregas valiosas, né? Goste, não goste, admiro mais um do que o outro. Tá? Mas se você for olhar, tem muita gente para inspirar, para servir de referência, para trazer repertório para nós também, não é isso? E são referências mundiais, tá? Mundiais, sim. Mundiais. Sim, se você falar um Éric Rocha, sim, um Paulo Vieira, perfeito. Se falar um Pedro Sobral, todos antes da sua geração de empreendedores. Sim. Demais. E, cara, obrigado por você ter trazido essa palavra referência, que eu iria te usar exatamente ela. Porque sabe, Miguel, eu trabalhei por 10 anos no mercado de produto digital, na gestão de produto digital mesmo de algumas empresas. E hoje eu tenho a alegria de, volta e meia, ser procurado por profissionais que estão no início de carreira, querem
tem curiosidades ou querem evoluir na carreira, vem me procurar e eu faço um processo que eu vou chamar aqui de mentoria. Legal. Mas é um bate-papo mesmo, para falar das experiências, pra gente trocar ali, kimono aberto, trocar uma ideia. E assim, sinto que a referência é a que falta nessa galera. Assim. E o quanto que a referência se tornou extremamente valiosa na era da inteligência artificial. Perfeito. Que é uma tecnologia que ela necessita de repertório. Se você não tiver repertório, Miguel, ele vai ser um simples Google melhorado. É isso aí, né? Isso é muito impressionante para mim. Agora, Miguel, que legal assim de você colocar também o termo referência ao invés de idolatria. Perfeito, não é isso. Lógico. Mas, de novo, eu vejo que a minha geração foi muito impactada por diversos expoentes que vão desde o esporte. Sim. Ayrton Senna, Oscar Schmidt, Gustavo Borges. Pensa que esses caras brasileiros brilhando em esportes são dominados pelos gringos, cara. Muito bom. Aí depois você vê uma geração de publicitários brasileiros ganhando leão em Cannes. Ganhando, verdade. Olha que loucura isso. É isso aí. Então, toda essa miscelânea, assim, uma cena cultural brasileira daquele momento ali da década de 80, 90, com bandas, de diversas cenas musicais, acho que tudo isso formou um caldeirão de repertório para que as pessoas pudessem criar negócios ou criar coisas grandes aqui no país, sabe? E eu acho que hoje isso é matéria-prima para o cara utilizar numa era da inteligência artificial. É verdade. Eu quero abrir um outro assunto, mas já que nós entramos nessa seara, eu quero só compartilhar com você uma contemporânea sua, então. A Virna. Uhum. Eu assisti recentemente uma palestra São José dos Campos, né? São José dos Campos. Um abraço para a turma aqui, um abraço para a turma de São José dos Campos, em especial a Lê do Bubras, toda a tropa do BIP, que é um grupo de empreendedores digitais. Vou ter que assistir o episódio, então. Por favor. Manda para eles. Todo mundo vai comentar BIP aqui. Mas a Virna estava nessa palestra em São José dos Campos. Maravilhosa. E me marcou muito algumas coisas da história dela, mas... Ela é ouro olímpico, né? Ela é... Bernardinho ou não? Não, 2 medalhas de prata? Bronze. Duas. Feminino. Feminino. E foi a primeira geração com medalha de ouro olímpico feminina, né? Eu não sei se foi a primeira do vôlei ou do esporte feminino. Ela contou, mas eu não vou lembrar agora. Mas medalha olímpica, né? É algo muito simbólico. E você falou uma coisa... Muito simbólico, Miguel. Num tempo onde o esporte era dominado por outros países. E ela falava muito de Cuba. Que Cuba, assim, o jogo de Cuba era como se fosse 2 níveis acima. Ela sempre perdiam de Cuba, perdiam. Mas me marcou muito na história dela. Eu queria só fechar esse bloco com essa reflexão. Eu tô bagunçando a sua pauta aí, legal. Não. Aqui é bate-papo, depois nós vamos falar do ponto-chave, que é dinheiro no bolso do empresário. Boa. E desmistificar, porque isso também é referência, né? Verdade. O cara não tem referência de quem pegou, como é que pega, e se fica perdido, você traz repertório e referência para isso. Mas a Virna conta na palestra sobre um momento de decisão. Na verdade, ela não contou assim, eu que peguei esse viés. Ela teve um técnico na juventude que trabalhava muito os pontos fortes dela. Boa. A força, a energia dela e tal. Depois ela teve um segundo líder que, depois de um campeonato no exterior, de 40 e tantos dias fora, pela seleção, quando voltou, ele dispensou ela da seleção porque ela tinha um ponto fraco relevante, que era a recepção. Beleza. Então, um treinador trabalhava nos pontos fortes, o outro apontou um ponto fraco e dispensou ela por isso no momento que o filho dela era muito pequeno. Então, naquele momento, ela tinha elementos suficientes para desistir da carreira, porque tinha família, tinha filho pequeno e tal. Ela conta essa história. E aí, naquele momento, ela decide continuar e ela se encontra, então, na próxima quadra da vida, vamos chamar assim, o Bernardinho como... Sensacional. Um outro líder ali. E aí, curiosamente, ou coincidentemente, não à toa, o Bernardinho trabalha com ela o ponto fraco dela. E ela fala, não, mas eu sou fraca nesse ponto, recepção. Não, eu quero que você fique aqui nessa posição, você vai precisar fazer recepção. Mas eu não sou boa nisso. Então, todo fim de treino, ele ficava a mais com ela. Diz ela que tinha dia que vomitava, de tanto que estava exausta, mas ele, confia em mim. Então, um treinador
que trouxe o trabalho sobre o ponto fraco dela como principal mote da liderança dele. E aí, no final do próximo torneio que eles disputaram pela seleção, o Brasil foi campeão. E ela disse que tinha uma jogadora cubana que tinha o sobrenome Dias. Uhum. E aí essa jogadora, ela sempre era destacada na recepção. E no final do campeonato estavam chamando as melhores do campeonato em cada posição. Aí chamaram lá, levantadora, fulano, recepção, Dias. E aí o pessoal tá lá e não aparece Dias. Aí ela, Vina, vai lá, é você. Era Vina Dias. Vina Dias. É você, eu. Foi eleita melhor recepção do torneio mundial. Que legal. Então isso me surpreendeu muito, porque num momento de decisão que ela podia levar a vida para um lado, e podia, se a decisão dela fosse desistir da carreira, mas ela persiste na carreira, encontra na próxima quadra o treinador que mudaria uma fraqueza dela para que ela fosse campeã e melhor do mundo naquele fundamento. E depois a jornada dela vai para Olimpíadas e vários campeonatos mundiais vencidos e tudo mais, e uma carreira de altíssimo destaque, de liderança e tal. Então me chamou muita atenção essa história por ser uma contemporânea sua, quis contar esse spoiler aqui. Miguel, eu vou navegar nessa parte, porque eu realmente tenho uma tese de que o esporte, isso é meio polêmico aí, dá até o corte, mas eu realmente acredito que o esporte... ele é soberano à educação, cara. Não soberano no sentido de educação ser menor, mas eu realmente acho que para a educação ser maior, o esporte tem que estar no mesmo nível. Um alimenta o outro. Caraca, esse debate dá um episódio só para falar disso, né? Só para falar disso, cara. E assim, eu vi, pegando a minha experiência pessoal, infelizmente... na minha época de adolescência, estudando no Darwin, eu não tinha esses incentivos. Eu vi alguns dos meus amigos indo para a via do esporte. Sim. Mas eu meio que desacreditava daquilo, sim. Né? Gostava mais de hobby. E o Darwin, na minha época de adolescente, era muito forte no basquete. Sim. Né? Com o professor Nelson, que está lá fazendo trabalho até hoje. E é a turma do basquete do Darwin, essa turma que... Desse basquete, inclusive, saíram alguns jogadores profissionais. Legal. De destaque. Sim. Né? Como o Varejão. Varejão é dessa época? Legal. Essa turma campeã do basquete hoje é campeã na vida. Bacana. São médicos, nossa, são professores doutores, são pessoas do mercado financeiro. Muito legal isso. Mas você sabe que eu acho que é um bom debate... Mas eu apoio esse debate e tô com você, assim. Tem um professor chamado Sérgio Felipe, ele é neuroanatomista, ele foi 2 vezes no Flow Podcast. Que legal. E o cara é brilhante. E ele fala do pensamento sistêmico. Sim. Nós vamos resgatar a capacidade de aliar as áreas do conhecimento e parar de ficar fazendo feudos, né? Sim. Então, a ciência, a filosofia, a religião, a arte... Ele fala desse pensamento mais amplo e ele discute uma coisa. Ele fala assim, 5% do universo é o que mais ou menos nós conhecemos. Vamos dizer que esse número seja razoável. Nós conhecemos 5%. Então, a educação formal, escolar, ela trabalha com esses 5%. Ela apresenta para a criança esses 5%. Perfeito. Que é o que a gente conhece, tabela periódica, né, e tal, e por aí vai. E aí ele fala assim, que a educação formal acaba com potencial de tolir o pensamento criativo da criança para além do conhecido, né? Total verdade. Então, eu acho que o esporte, e aí eu fui do futebol, jogava tênis de mesa, joguei handebol um tempo, pouco tempo vôlei, mas eu lembro que depois de mais velho, eu jogava nas peladas de futebol assim mesmo, e eu fazia muita analogia do futebol com a vida. Hoje eu faço muita analogia do futebol e a vida. Então, o esporte, inevitavelmente, ele te ensina muito, e às vezes mais do que a educação formal em alguns traços, de fato, assim, porque ele te mostra lições que vão além da... E essa, por exemplo, essa história da Virna, assim como vimos recentemente o Rubinho numa outra palestra,
Cara, tem muita lição pro nosso dia, assim, pra disciplina, vencer o talento, pro comprometimento, pro trabalho em equipe. Perfeito. Pro que faz uma equipe, ela conta, uma equipe com match point numa semifinal para ir pra final olímpica, 24-19 contra a Rússia, e tomar uma virada da Rússia. Sim. Ela faz uma análise ali do individualismo e da como é que foi. Então, eu tô com você nessa discussão. Vamos fazer um episódio para falar de esporte versus educação. Porque, total, assim, não versus, mas não acho versus. que plus, né? Exato. E Flávio Augusto, quando fala da época daquele investimento que ele fez, né? Que ele vende o WhatsApp, vai para os Estados Unidos, compra o Orlando Magic, ele explica um pouco da dinâmica, que é uma dinâmica que o próprio Estados Unidos tem com relação ao esporte. Sim. Tanto que o meio empresarial americano, que depois vem dar origem a toda essa vertente do que a gente chama de autoajuda ou autoconhecimento corporativo, vem da figura do coach. Sim, que é do esporte, né? Que é o treinador do esporte. Perfeito. Né? Então, assim, eu vejo que aqui no Brasil, eu sinto um pouco, pelo menos aonde a gente está no nosso recorte do Espírito Santo, são raros alguns polos esportivos, e eu tenho procurado isso para as minhas filhas, inclusive. Sim. Não só de fazer o esporte pelo esporte, né, Miguel? Vou pagar ali a natação, vou pagar o basquete, não, cara. Vai ter um treinador que vai olhar para ela, que vai ver uma potencialidade, vai cobrar, vai exigir. Porque o resto é o que você falou, a dinâmica do esporte é uma dinâmica de presença, de corpo, de... Exatamente. Enfim. Pai, se deixar a gente fica nesse assunto, hein? Maravilhoso. A minha enteada, Lavínia, né? Ela já fez balé, aí depois quis ginástica, aí natação, depois queria sair da natação e voltar para ginástica. Aí os pais dela, a mãe também teve a participação dos dois juntos, mãe e pai, eles decidiram convencê-la a ficar mais tempo na natação por um processo de persistência, de desenvolvimento, de progresso, de mudar de fase, né? Exato. Então isso me marcou também sob essa perspectiva, né? Do que tá aprendendo para além de nadar. Sim. De respirar, bater o braço e tudo mais. Mas é uma pena ela ter, muitas vezes, Miguel, não é uma responsabilidade dela o fato dela estar desistindo do esporte. Sim. Às vezes é um contexto ali, né? O contexto ali. A falta de um coach. Perfeito. Um cara que de fato vai motivá-la, vai olhar para ela com individualidade, vai instruir, vai ajudar esse processo. E você falou do coach, a palavra coach, né? Que aqui ela é muito... Cara. Tem uma peste, né? Com coach. Pejorativo. Quando eu comecei essa jornada mais recente minha, eu falei, tá virando coach? Eu falei, rapaz, tô. E o negócio de ser coach é top. Porque eu admiro muito quem é coach. Eu também, cara. Mas você falou do coach para uma criança ali, né, no esporte. Tá? Eu gosto. Você sabe que ontem, uma confidência, né? Ontem ela estava fazendo uma atividade de matemática na hora do almoço com a mãe. E aí disse que estava errando muito e tal. Falei, mas por que você estava errando? Eu estava com raiva, isso, aquilo, outro. Aí eu pude fazer um trabalho com uma criança de 7 anos, dentro do trabalho que a gente faz de inteligência de alma, né? Que eu falei com ela assim, deixa eu te explicar uma coisa, matemática é fácil. Tá. Que matemática é número, então parece que tem mistério, não tem mistério nenhum. Sabe qual que é o grande mistério da matemática? Vou te ensinar um truque aqui, você vai aprender pro resto da sua vida, hein? Ela parou, sentou do meu lado, qual que é, tio? Sabe as emoções que a gente fala sobre as emoções? Né? Lá, medo, pá. Então, medo, raiva... Na hora de fazer atividade de matemática, você vai falar para as emoções assim: emotion, please, 1 minute. Guarda a emoção na gaveta. Até alegria, porque a alegria vai te deixar muito eufórico. Guarda tudo na gaveta. Que legal. E na matemática você vai trabalhar só com o pensamento. 5 mais 5, 10. Aí eu vou te ensinar uns truques para você saber fazer mais rápido algumas contas. Aí tudo bem. De noite ela volta da escola, né? Aí a gente já tinha feito janta e tal, e eu quase dormindo, cansado. Tio, você me ajuda a fazer algumas atividades aqui no Matific, que é o sisteminha lá da escola? Não, vamos fazer. Aí fizemos. Ela aplicou, ela falou, emotion, 1 minute, please. E ela começou a acertar. Pá. Ui, tá mais fácil.
Viu que matemática é fácil? E aí eu vi isso, falei, caraca, como é que a gente pode exercer um trabalho de coach com nossos filhos no simples? O simples. Se a gente tiver o governo também de nós mesmos, né? Porque senão fica dois emocionados ali, batendo cabeça na matemática. Não, menino, não é assim não. Faz direito, você não entendeu, não é isso? Ó, Miguel. Como é que você vê isso na sua casa? Tocou no ponto maneiríssimo, porque... Depois a gente entra em crédito, hein? Mano, esse papo tá bom demais, Miguel. Não é? Inclusive, eu tenho que mandar um abraço aqui público pra Felipe Malek. Rapaz, Felipe Malek, seu xará. Afinal de contas, ele falou assim, você precisa conhecer o Miguel. Ele é um baita parceiro. E aí eu tive lá na sua agenda. Legal. E você tá falando de coach aqui, Miguel. Eu não sei se você faz isso propositalmente. Eu acho que não. Ou lá em casa? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas assim, aquele primeiro papo que a gente teve lá no seu escritório. Sim. Você me falou cada coisa que me deu vontade de. Foi. Cara, eu quero mais, Miguel. Peraí. Né? Legal. Realmente, cara, muito bom. Mas é engraçado que é a minha. Pelo menos, eu vou pegar o meu extrato. Classe média operária, trabalhadora. Meus pais não deixaram herança. Deixaram, cara, vou te dar uma boa escola pra você estudar. Legal. Mas nunca ouvi falar dessa história de sentimentos, velho. Perfeito. Eu vou te falar que eu fui aprender sobre sentimentos divertidamente. Perfeito. Caraca, olha. Tem um nome pra cada coisa. E de ouvindo os estudiosos vindo falando. Daniel Goleman, quando lança o livro, né? Ainda na faculdade a gente vai aprendendo um pouco. Mas, cara, isso, sem dúvida nenhuma, é super importante. E hoje, Miguel, para de novo conectar com a questão do esporte... o esporte eu ainda não encontrei aqui, esse para Malu que tem hoje 10 anos. Estou tentando buscar aí esse ambiente do esporte, onde a gente vai ter um coach mesmo para ela. Mas sabe que uma coisa que eu fiz quando pequeno e hoje Malu faz é o Kumon, cara. Ah, legal. Não sei se né, mas é um método, é uma das maiores franquias do Brasil. É um método japonês de ensino de português, matemática e inglês. Ela faz o de matemática. Engraçado que tudo que você falou é parte do método. Legal. Então a criança tem que ir, na hora de entrar, ela tem uma maneira de entrar, ela tem que guardar o material, ela tem que levar o copo, ela tem que levar o exercício, ela tem um estudo todo dia em casa sozinha, depois ela tem um estudo sentada sozinha, aí ela leva para um coach. Bacana. O coach diz onde ela errou, ela volta, repete. Então, assim, tudo tem um porquê, método que vai trazendo tudo isso que você colocou muito bem, que é emoções para fora, aqui dentro é isso, repete, faz, e sempre com a figura do coach. Legal. Que está quase com um trabalho individualizado. Mas para muitos, porque também você precisa olhar para o lado e ver que, opa, tem um Miguel de 37 anos, um adulto ali sentado fazendo Kumon. Epa, eu tô num nível maior que o dele. Ou vice-versa, que aí um pouco da prática das artes marciais também traz esse conceito, que é o conceito oriental, mas isso é muito legal. Cara. Muito bom. Você sabe que, enfim, é uma discussão que a gente não tem fim. Muito bom, né? Muito bom. Vamos parar aqui. Depois a gente volta para esse papo, se der tempo. Fazer um episódio 2, Miguel. Fazer um episódio 2. Mas, Felipe, vamos falar daquele assunto. Bora. Que é o seguinte. A gente tem uma área muito, muito nobre na nossa empresa, que é levar para as empresas mais do que ferramentas de planejamento estratégico e de gestão. Buscar levar para o empresário, principalmente para os gestores, mentalidade e visão estratégica de negócio, né? Então a gente faz imersões e fala de modelo de negócio, fala de 7 teses de defensabilidade. Você tem que saber quais são as suas no seu negócio, posicionamento estratégico e planejamento estratégico, identidade da empresa e por aí vai, né? E um dos 3 pilares que eu gosto muito de dizer do planejamento, que você tem achar dinheiro novo, tornar a concorrência irrelevante e quebrar sua própria empresa. Né? E aí tem toda uma... Então, o dinheiro novo você acha vendendo mais, você acha cortando custos, você acha melhorando margens, você acha gerando eficiência, você acha com bons créditos, você acha com subvenção.
né? Tornar a concorrência irrelevante não é sobre a concorrência, é sobre você ser mais relevante para o seu perfil de cliente ideal, para que a tua concorrência, né, não seja relevante para você não dormir e tal, né? Então, assim, e depois quebrar a sua própria empresa, que é um processo de você estar atento ao contexto do seu modelo de negócio, para que você se comporte, tenha as alavancas e a arquitetura do seu negócio não fique para trás, né? Sim. Então, quebrar a sua própria empresa nesse sentido de estar sempre inovando. E aí quando você é um cara que sabe os caminhos para trazer dinheiro barato para dentro da empresa, para ela investir nela própria, ou seja, você está achando dinheiro novo e você está ajudando a empresa a se quebrar, ou seja, a crescer inovando, né? Quebrando o seu próprio modelo, inovando, desenvolvendo. Perfeito. Então, é a base do bom planejamento estratégico, essa de achar dinheiro novo e de você sempre crescer ali com inovação. Só que isso é muito mistificado, as empresas elas ficam, não sabem por onde começar, não sabem onde tem, quem faz, por onde vai. Então, eu queria que você me desse um panorama desse mercado, sabe? Tá. E como que você, com a Capivara faz, você pode até falar sobre a Capivara faz, porquê do nome também. Tá bom. E explicar para as empresas, né, cara, como é que é esse bicho de 7 cabeças? É 7 cabeças mesmo? Não é? Como é que a empresa faz para ela ter acesso a crédito barato, dinheiro barato aí no mercado, nos editais? Muito bom. Conta para nós aí. Capivara Fai é porque... até a Capivara, né? As meninas são apaixonadas, virou febre há pouco tempo aí, a capivara no meio das crianças. Mas a capivara foi engraçado porque ela representa um animal da fauna brasileira que está sempre por fome. Sim, legal. Que é a analogia às pequenas e médias empresas brasileiras que estão sempre famintas por esse recurso. E o FI, o termo FI em inglês, é de transformação. Sim. Shopify, Spotify. Sim. Pois bem, ô Miguel... É muito legal essa relação de dinheiro novo dentro do contexto da estratégia. Obrigado por você ter me ensinado isso aqui hoje. Mas o que eu percebo, de novo, retomo ao meu querido professor Rafael Carrareto nos tempos de UFES, onde ele dizia o seguinte: o empresário, o empreendedor, ele só tem 4 funções. Legal. Que saudade, professor, velho. Fazer um produto, vender esse produto, contratar gente boa e conseguir dinheiro. Ele usava essa expressão, conseguir dinheiro. E se você parar para pensar, as 3 dimensões do contratar pessoas, desenvolver o produto ou serviço e vender esse produto e serviço, ela é super coberta a nível de curso, a nível de material, livro, pesquisa, imersões, ferramentas. Agora, a captação de recurso ainda é uma espécie de uma zona nebulosa, Miguel. Eu estou percebendo agora movimentos de pessoas falando a respeito desse tema, da captação de recurso, porque... bem ou mal, a gente vive um mercado brasileiro, Miguel, onde é um mercado continental. Sim. Coisas, modelos de negócio que só acontecem no Brasil. Verdade. E é por isso que você agora, no momento que a gente grava esse episódio, você promove uma, mas assim, se rodar o Brasil agora, tem várias imersões empresariais no Brasil inteiro. Verdade. Lotadas de empresários com negócios que são inimagináveis em outro lugar do mundo. Sim. Um cara no interior do Amapá que tem uma fábrica de peça de colchão. A fatura 500 milhões por ano, não sabe fazer um DRE. É isso aí. É isso aí. Ponto. Muito isso. Muito realidade. Então esse tema da captação, ele fica de lado. E quem nada de braçada nesse tema são os bancos. Perfeito. Você é um cara que veio desse meio, porque o banco ele encosta nesse cliente o tempo todo. Então esse cliente, quando ele precisa de um fôlego, ele recorre à linha mais rápida, que é a linha de crédito bancária, e está tudo bem. Contudo, existem várias fontes de captação de recurso. E a Capivara Fai cuida de um braço específico,
mas a gente tem várias dessas fontes. Legal. Se você vai para os Estados Unidos, o americano de cara, ele já abre todas as possibilidades de captação. Recentemente, inclusive, eu postei no meu LinkedIn um vídeo, uma entrevista com o Trav Kalanick, que foi o fundador da Uber. Esse cara que eu adoro, inclusive. Sim. Tem as questões dele lá, mas eu sou fã da Uber, do modelo, do produto e dele como empreendedor. Tem uma série que eu deixo aí para vocês assistirem, que é a Super Pump, que conta essa história dele. Eu comecei a ver, acho que eu não maravilhoso. E nessa entrevista, ele tá falando do modelo de negócio dele novo, que ele tá, acho que é umas dark kitchens que ele tá montando lá, enfim. Mas ele remeteu à época de Uber no crescimento. Sim. E ele contou uma história, Miguel, que ele tinha uma sala em Nova York, 2 salas num prédio em Nova York, com 5 pessoas, o tempo todo fazendo captação de recursos. Legal. O tempo todo. Quer dizer, cumprindo uma das 4 funções que ele tinha. Arbitrando, Miguel. Eles ligavam para um fundo de manhã, e aí, quanto você vai dar? Em quanto de participação? Ligava para outro, comparavam com o outro, fazia uma média, jogava no modelo matemático. Não, o seu preço está barato. O seu preço está caro. Uma engenharia de captação numa esteira venture capital, numa esteira governamental, numa esteira de banco, numa esteira de investidor private, numa esteira... Ó, então você só falou... Então, só nesse exemplo você falou em 4 frentes. Exato. Dizer, numa esteira de... Então vamos lá. De fundo, exato. Banco, governo, private Você pode dividir, Miguel, pelo menos em duas grandes frentes. A primeira frente é a frente dilutiva. Sim. Onde você vai tomar um recurso, tomar o crédito, que vai diluir, o seu equity. Vai diluir a sua participação. Legal. Talvez o dinheiro mais caro que você vai pegar. Aí dentro desse braço, ele abre. Posso trazer o Miguel como sócio. Perfeito. Posso trazer um fundo de venture capital, de capital de risco. Legal. Posso trazer um fundo de private equity, um fundo privado, institucional, para tomar crédito. Posso participar de um programa como a gente tem aqui no Espírito Santo, do Fundo Soberano. Perfeito. Então, N possibilidades na dimensão equity, dilutiva. Que se a gente for discutir esse ponto... Exato. Você entra uma outra questão, né? Certo. Além de um desconhecimento sobre os meandros desse mercado. Perfeito. É o quanto o desconhecimento do empresário da sua própria empresa impede qualquer conversa para cá. Total, né? Porque eu tive uma das palestras desse mesmo evento que eu fui recentemente, que teve a Vina, foi do Roberto Valverde. O do M&A? Rapaz. O baiano? O baiano. Ele é maravilhoso. Roberto, você é maravilhoso, irmão. Eu te amo, velho. Vou mandar o link para ele. Manda. E aí, cara... Ele é maravilhoso. O cara tem um estacionamento em Salvador. Não. Esse cara é foda. E ele falou os números, esse número é público, né? E traça uma estratégia... Ele vendeu pro Pátria. E trabalha fortemente e vende a empreender por 84 milhões. Animal. Né? Ele é sensacional. E depois ele continua no conselho e tal, e depois numa segunda rodada eles vendem para uma gigante francesa, né? Sensacional essa história. E aí a pessoa física vai para um outro patamar, porque ele hoje joga um jogo... inclusive ele orienta as empresas nesse caminho, como se preparar para receber investimento, né? Que não é também um mercado, não é um bicho de 7 cabeças, mas é um mercado para mim que exige do empresário o que o empresário já devia exigir de si mesmo. Sim. Porque se para eu buscar investimento de equity aqui, seja fundo, seja investidor privado, seja fundo, né? Sim. Por qualquer caminho que seja, sim. O empresário tem que fazer o que ele já deveria fazer, que é cuidar e saber os números dele, governança da empresa, ter o básico bem feito ali para que ele seja apto. Mas é uma carência, né? Quer dizer, muito. Então você entra numa outra questão, que é a carência do empresário aprender o jogo aqui, né? Muito. É por isso que, de novo, as imersões estão lotadas. Você tem modelos como o G4 da educação que explode. Exatamente. Porque é um país empreendedor. Exatamente. É o maior país empreendedor do mundo. E a gente tem essas jabuticabas. Mas fechando o raciocínio, capital dilutivo, capital não dilutivo. No braço não dilutivo, você tem aquelas fontes de captação, Miguel,
que são as fontes de captação que boa parte dos empresários conhece. Vou pegar uma linha de crédito no banco, um capital de giro no meu cartão de crédito. Geralmente começa por essa porta. Legal. Algumas empresas dão um passo a mais, que aí você viveu muito bem isso, Perfeito. que é buscar uma linha de crédito subsidiada. Perfeito. Com bancos estaduais de fomento. Bandes aqui no Espírito Santo, BNDES, o próprio FINEP Perfeito. e outras instituições que ofertam essas linhas de crédito, dívida subsidiada. Mas é uma dívida. Não pagou, Sim. nome sujo e Perfeito. não vai diluir o teu negócio. Sim. Certo? E a gente tem uma frente dentro do capital não dilutivo na captação chamada de subvenção econômica. Essa frente, Miguel, por muito tempo foi uma frente, como eu posso dizer, no ambiente que estava represada no ambiente acadêmico. Muito bom. Certo? Isso mesmo. Só que, dos últimos 5 anos para cá, os governos dos estados, a própria FINEP, que é a empresa financiadora desses projetos de inovação do Brasil, um órgão ligado ao governo federal, Sim. as fundações de amparo à pesquisa em cada estado e os governos estaduais, e aí a gente tem que tirar, independente de posição política ou Sim. não, nosso estado do Espírito Santo faz um trabalho há muito tempo, profissional. Os caras trazem o estado muito bem feito, pró-mercado, enfim. Há muito o que se fazer, mas assim, isso é louvável. Então, o nosso estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, um beijo, professor Varejão, porque faz um trabalho maravilhoso. Legal. É hoje uma das fundações de amparo à pesquisa mais atuantes no que diz respeito a editais de subvenção voltados para o mercado. Porque elas Legal. também executam editais voltados para Na fomento academia. à pesquisa. Legal. Exato. Legal. Que é super importante. Legal. Mas temos esses editais, essa linha voltada para as pequenas e médias empresas. Isso é fantástico. E aqui no estado do Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo, é mar de oportunidades para que as empresas possam apresentar seus projetos, para que eles possam ser avaliados pelas fundações e, quem sabe, receber um investimento, Miguel, que é a fundo perdido. Não é dívida, não é empréstimo, e eu vou falar uma coisa que a turma fica chateada, mas é dinheiro de graça, porque vai para o caixa da sua empresa para que você execute um projeto que, se der certo, é todo seu. E é um projeto que você disse que vai mudar, melhorar a sua empresa, né? Você que montou o projeto. É óbvio. E, Miguel, vamos lá. Ah, meu Deus, mas não, eu quero ter uma relação com o governo. Isso é uma política pública mundial. Perfeito. Pós-Segunda Guerra. E, Miguel, e mais, no Capivara FI a gente tem um foco muito específico para pequenas e médias empresas de base tech, que é de onde é a minha origem, onde a gente consegue apoiar mais. E é engraçado que, assim, os principais expoentes mundiais, as startups, as empresas de base tech, que hoje recebem rios de investimento dos fundos de private, né, de venture capital mais badalados do mundo, do início, Miguel, receberam cheque de dinheiro de fomento. Suécia, Spotify, Perfeito. Lovable, Skype, todas receberam cheque de 100 mil, 550 mil, 30 mil, 20 mil dólares da Kinova, que é uma FINEP sueca. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a mesma coisa. O expoente maior é a NASA. A NASA é uma FINEP. É uma FINEP também. É uma FINEP. Investiram na SpaceX. Aí você volta no início, né? Referência e repertório. É isso. Então, assim, é essa mensagem de que esse dinheiro existe, ele é possível e ele é para você. E a mensagem de que, mas não, eu já sou numa esteira de venture capital, eu vou captar com fundos de investimento. Tudo bem. Uma coisa não anula a outra. O seu investidor vai ficar feliz da vida que um dinheiro novo, que você disse, entrou no caixa da sua empresa. E você vai ganhar mais runway
para sua próxima rodada. Exato. Você vai valer mais. Aí você tem que assistir o Valverde. Mas... Perfeito, exatamente. Mas entende, Miguel? Então, esse é o trabalho da Capivara Fi. A gente ajuda as empresas nesse processo a tirar essa burocracia, porque é burocrático. Afinal de contas, é um concurso público para as empresas. Perfeito. Tem uma camada de complexidade natural. Então, a gente deixa com que você foque no seu negócio para que a gente possa fazer um processo de captação. Ou seja, é uma burocracia natural do processo de um concurso, de um certame. Exato. E que tem quem faça. Tem você, a Capivara Fi, para absorver a burocracia, para que a empresa não sinta a burocracia, mas sinta os efeitos do recurso entrando, o dinheiro novo chegando, né? Agora, Felipe, você me trouxe aí uma grande aula, né? Porque se pegar os 5, 10 minutos agora aí, é uma aula. Ô Miguel, desculpa, deixa eu só navegar num ponto que você trouxe, até do próprio Valverde, que eu acho muito legal, que é assim, ao longo desse tempo, desses 2 anos de Capivara Fi, muita coisa, graças a Deus, muita coisa boa bateu ali pra gente, sabe? Legal. Muita empresa bacana, teses assim, incríveis, que você fala assim, cara, o cara lá no interior da Bahia com um software... com 200 mil de MRR, um negócio louco, assim. E sabe o que é o engraçado dessa história? Que esse empreendedor, quando ele é confrontado com uma pergunta, ele fica de tela branca. Uhum. Você vê que o cara é genial, porque é aquela pulsão do empreendedor, o cara vai, ele vê um problema, ele acha a solução, ele mobiliza a gente, ele cria um produto, ele vende, ele cresce e isso, né, torna ele uma pessoa de sucesso. Mas quando você faz uma pergunta assim, tá, e aí? O que vem depois? Qual que é o seu plano de saída? Perfeito. Você vai deixar pro seu filho? Exato. Vai deixar pro seu filho? E se você morrer? Vai ficar pro seu filho, pra sua esposa? Ou não? Qual que é o próximo passo? Vai vender o negócio? Vai. Essa resposta emudece esses empreendedores. Mas é porque muitos empresários não criam a empresa para ter um modelo de negócio para que ela seja perene, para que ela cumpra um papel relevante, para que ela tenha a sua vida longa e tal. Miguel, cria um negócio para ser a melhor forma que ele encontrou para ganhar o dinheirinho dele. Total. E por que eu estou trazendo isso na mesa? Isso destrava a segunda linha, Miguel, desse empreendedor, ele não olhar para a dimensão da captação de recurso. Perfeito. Não. Ele olha para o caixa dele e fala, não, tá aqui, ó. Eu tenho o meu caixa. Estou vendendo, comprando. Mas, Miguel, nós estamos no Brasil, tudo bem que eu sou mais velho que você, mas você viveu um período no Brasil recente. Esse período parece que acabou, mas o país ainda é um país inflacionário. Nós estamos falando de uma taxa de juro que nesse momento é de 15%. Isso corrói o seu caixa. Se você tem uma empresa e eu tenho, se você toma um crédito a 10% ao mês, eu tomo um crédito a 6% ao mês, eu estou em vantagem contra você. Em muita vantagem. Exato. Então não se pode falar não para esse dinheiro. E para nenhum tipo de dinheiro. Espetacular. Certo? Então essa acho que é a mensagem que a gente tinha que... Excelente. A mensagem está dada, né? Está dada. Nós falamos de outros assuntos, mas aí eu vou sintetizar o que você falou então. Eu vou repetir sintetizando o que você falou muito bem. Porque você começou falando das 4 funções do empreendedor. Perfeito. Produto, vender, contratar bem e conseguir dinheiro. Produto, vender e contratar. Male, tá todo mundo fazendo, aprendendo e estudando e mentorando e por aí vai. Conseguir recurso é uma zona nebulosa. Eu falo que existe uma simetria de informação e um hiato de comunicação. Tem mais de 1.500 bancos, só falando em banco, e mais de 15 mil linhas de crédito. É isso. E aí existe uma simetria de informação, o empresário não sabe o que é melhor para ele, para o investimento, para ele está tocando a vida. E um hiato de comunicação, que é os bancos, e por mais IA que tem, sistemas, tecnologia, a comunicação não é profunda a ponto de
o empresário conhecer e se comunicar bem com o banco e vice-versa. Tem um choque de interesse. Então, choque de interesse, aí a gente entra nesse meio. Outro dia teve um cliente meu que estava pegando Pronamp numa linha de 6% ao ano mais Selic para comprar uma máquina que era financiada na Finep Nova Crédito 4.0 a 8% ao ano fixo. Olha aí. Aí quase que eu arranquei os cabelos. Eu falei, rapaz, para. Interrompe seu gerente, deixa ele liberar esse dinheiro, não. Pega um dinheiro abaixo da Selic aqui. Aí nós orientamos ele. Mas você trouxe aí então para nós assim, empresário, capital dilutivo, capital não dilutivo. Perfeito. O dilutivo, duas dimensões. Fundo de investimento, private equity, investidor anjo, investidor privado, chama um sócio. O cara não vai é melhor dinheiro. do que o outro, Miguel. Não tem melhor. É estratégia. Capital dilutivo, é uma via. E nessa via tem suas nuances, seus desafios. Exato. Você tem que aprender esse jogo. Você tem que saber o mínimo desse jogo. Eu acho. Do outro lado, capital não dilutivo. Aí eu tenho crédito no banco e por aí vai. E eu tenho as diversas formas de dívida, boas dívidas não tão boas, mas você tem diversas formas. Isso. Para investimento em regiões específicas, em setores específicos, em tipos de investimento específicos. Então, crédito subvencionado, crédito mais barato. E você tem a subvenção econômica. Exato. Que são os editais. Subvenção crédito, econômica. Dinheiro não reembolsável. Você tem as premiações, os concursos. Exato. Tem um cara que é seu xará daqui do Espírito Santo, um grande empreendedor, um salve para ele, que é o Miguel da Take It. Perfeito. Ele é um tarado por captação. Eu tô falando que ele é um tarado, porque ele é um tarado. Ele participa, pra você ter ideia, o nível da coisa, ele é um cara que captou agora, recente, uma bela grana. Ele tá em edital, todos os editais. Aí. Ele tá em concurso de empresa, porque tem grandes empresas, principalmente as listadas em bolsa, abrem concursos para dar dinheiro para empresas menores. Ele participa de concurso, ele participa de linhas de troca de crédito, de ISS. Então, assim, tudo isso está dentro dessa esfera do não dilutivo. Ele tem uma máquina disso, Miguel. Uma máquina de captação constante. E ele não abandona, ele tem um caixa, ele tem uma operação, a operação dele gera caixa, mas ele não tá nem aí. Ele quer... de novo, eu vou remeter, vamos deixar o link aqui da entrevista do Travis Kalanick. Tudo bem que o modelo de negócio da Uber era um modelo que exigia isso dele, porque era um modelo extremamente deficitário. Perfeito. O tempo todo, que ele tinha uma visão que no futuro essa visão se concretizou. A base crescente e a operação ia se porque, Miguel, assim, ele falou um negócio também maravilhoso que é, aqui nos Estados Unidos, a gente não desenvolve produto digital. A gente desenvolve cultura. Perfeito. Por meio do produto digital. Legal. Cara, isso é fora do comum. Porque é isso, Miguel. Exatamente. A gente não fala pedir um tap, pede um Uber. É cultura. Manda um WhatsApp. Eu vou abrir o Maps. Eu vou no YouTube. Não é um aplicativo, é uma cultura por meio de um aplicativo. Uma Xerox. Muito bom. Muito bom. Então, empresário, capital dilutivo, capital não dilutivo, abre a cabeça para captação de recurso, que é um dos seus 4 papéis como empresário. E aí o seguinte, existe, é possível, é para você. Você falou isso. Sim. Existe, é possível, é para você. Por quê? Tem muito empresário que fala assim, mas isso aí é só para os fulano e beltrano e ciclano. Não. Aí eu pergunto assim, você tentou? Não. Por isso que fulano, beltrano e ciclano tentei uma vez. Tentou. Exatamente. Você pegou o caminho certo? Então, deixa para nós aí, Felipe, antes de tudo, os seus contatos, onde que a pessoa acha Capivara Fi, site, rede social, telefone, o que você quiser. Fala aí logo para as pessoas terem e anotarem aí como que te procura para buscar informações, referências, orientações para captar recursos. Miguel, edital de subvenção, concurso público. Você foi um funcionário público. Perfeito. E para você passar onde você passou, você ralou e persistiu. Processo. E tentou uma vez, e tentou de novo. Exatamente. Edital de subvenção é assim. É a mesma coisa. Eu não consigo, cara. Tenta. E tenta de novo. E uma vez que você conseguir, você vai captar sempre. Perfeito. Você vai gostar e vai ver que não é bicho de 7 cabeças. capivarafy.com. Eu estou no LinkedIn com o Felipe Pinto de Souza, estou no YouTube com @CapivaraFi. Vai ser um prazer atender vocês e conversar sobre esse tema. Capivara Fi, então,
capivarafy.com, @capivarafy. No YouTube. No YouTube. E no LinkedIn. Felipe. Felipe Pinto de Souza. Pinto de Souza. Legal. Conta o Felipe aí nas redes dele e não perca a oportunidade de captar dinheiro barato. Seja por crédito, a gente faz crédito, FINEP e outras fontes, mas também subvenção econômica. Aprenda esse jogo, vão aprender a jogar esse jogo, porque se você não buscar, saiba que eu estou buscando esse ano com o Felipe aqui, Capivarafy, Miguel, captação para nós lá na Nova Economia Capital. Eu trouxe um presente para você antes da gente se despedir. Muito obrigado, Felipe. Caramba. Nassim Taleb, famosíssimo, eu acho que é um dos grandes pensadores do nosso tempo. Muito legal. Um cara que me impacta e me impactou muito toda a obra dele, legal. Mas esse para mim é o mais incrível, é um calhamaço, mas eu acho que vale cada página desse livro. Muito obrigado. Ele traz um negócio muito atual, assim, sabe? Muito obrigado. E eu queria deixar um abraço, Miguel, para 5 pessoas que até agora, este ano, têm me impactado positivamente. Você fala da questão do coach. Legal. Eu ainda não priorizei isso na vida de estar próximo de um coach, de ter um coach para mim. Mas, cara, algumas pessoas que realmente me impactaram positivamente, me transformaram, Miguel. Você? Fico muito honrado. De coração mesmo. Com senso de responsabilidade. Mesmo. Você. Obrigado. Olha que a nossa troca é pouco tempo, mas, cara, foram 2 trocas. Mas tem uma jornada longa aí pela frente. Sem dúvida. Por favor, né? Carlos Diamantino. Legal. Campinas, um grande beijo, Carlos. Bruno Sangali, da Sangali Veículos, ali da Mata da Praia. Um ser humano fantástico, um cara agradecido a Deus, devoto da família dele. Isso é demais, assim. Incrível. Felipe Malek. Pela a maneira prática, mas uma maneira muito objetiva. Ele é pragmático, mas ele é sensível. Ele é peculiar. Vamos falar dele aqui, é peculiar. Muito bom. Felipe Malek. Especial. E esse cara é fera. E vou falar do João Parrotti, que é um empreendedor jovem e que tem me ensinado constantemente, assim, cara. Tem me dado uma aula com as atitudes, com a posição, as lentes com que ele enxerga o mundo e as coisas da vida. Que legal. Então são essas 5 pessoas que ao longo desse ano têm me impactado assim muito, muito mesmo. Cara. Legal, registrados aí os abraços. Fica o meu agradecimento a você. Você já deu suas redes aí. Quero agradecer sua participação. Valeu. O papo valeu muito, para além dos limites, dos muros do dinheiro. Quero te dar também o meu livro, Segredo da Liderança Eficaz e da Vida Feliz. Princípios de Natureza Humana em Tempos de Inteligência Artificial. Um livro que eu escrevi em 2024, 2027 vem o próximo. Mas eu quero também te agraciar com esse meu livro. Espero que a leitura acrescente também para sua vida. Muito, cara. Muito. Obrigado. E Felipe, muito obrigado. Capivarafy.com, @capivarafy, Felipe Pinto de Souza no LinkedIn. E eu quero reforçar para você. Isso aqui foi uma grande aula sobre busca de recursos, porque um dos papéis do empresário é cuidar da busca de recursos na sua empresa. Mas foi uma aula sobre empreendedorismo, foi uma aula sobre gestão de empresa. E nós batemos um papo sobre vida, sobre esporte, sobre família, sobre coach, muita coisa legal. Vamos fazer mais um episódio, fica aqui registrado esse combinado. Adoro. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com mais pessoas. Segue a nossa página aí, ativa o sininho. Siga nossas redes sociais, Miguel Porcaro, no Instagram principalmente, LinkedIn, TikTok, tudo que existe aí. E eu quero reforçar com você que aqui o LidereCast é um episódio para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão, não só na vida empresarial, mas também na família e na vida pessoal. Porque liderança não é um cargo, liderança é um atributo, é um princípio, é um dever meu e seu para nós exercermos na nossa vida a autoliderança, na nossa família, na nossa empresa. Lidere é o chamado que nós sempre fazemos, repetimos e reverberamos aqui. Então, eu e você. Lidere, que eu lidero daqui. Um abraço, até o próximo episódio.